Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu trouxe uma mensagem para refletirmos a respeito da palavra de Deus. Essa mensagem está no meu coração já tem alguns dias. O Senhor Jesus Cristo tem falado comigo acordada, tem falado comigo dormindo a respeito disso e eu creio de fato que é algo para eu compartilhar com os irmãos, porque muitos irmãos têm essa dúvida. Principalmente aqueles que se preocupam em agradar o Senhor Jesus Cristo. E o assunto de hoje é o pecado, né? Há pecados, meus irmãos, que têm uma certa distinção na palavra de Deus. O apóstolo João fala a respeito de pecados que são para a morte. E neste momento que nós estamos vivendo, muitos de nós se perguntam, né? Nossa, será que a minha vida está agradando a Deus? Será que eu serei arrebatado? Será que... E as dúvidas continuam aí por este caminho. Então eu trouxe algo para refletirmos a respeito deste assunto que está na carta de 1 João, no capítulo 2. E eu quero ler com vocês os versículos 15 e 16. E diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, o que Deus Pai quer nos ensinar através do seu Espírito Santo aqui é que ou nós somos amigos de Deus, ou nós somos amigos do mundo. Ou nós recebemos a vida eterna por meio de Cristo Jesus, ou nós ficamos presos às coisas desta vida aqui. Como eu posso ter certeza do que eu estou falando? É muito simples, meus irmãos. Aqui o texto diz assim, que ou a pessoa tem o amor de Deus, ou Deus não está nele. Ou a pessoa tem a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e está ligado ao mundo, ou ela está com o Pai. Porque aquele que está com Deus o Pai recebeu já a vida eterna e vai passar daqui para a eternidade num piscar de olhos. Mas aquele que está fixo nas coisas terrenas, este não conhece o Pai. E por causa disso, não tem a vida eterna. É como uma simples conta de matemática, né? 2 mais 2 igual a 4, não é isso? E então no versículo 17 vai dizer assim: E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Novamente a indicação da vida eterna, daquele que está com Deus. Mas aquele que está com o mundo, não, esse não tem a vida eterna. Então, amados, eu quero falar um pouquinho a respeito do que está contido aqui, na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Eu quero falar um pouquinho a respeito disso para que você não se engane, para que você tenha toda a direção de Deus para a sua vida. Porque aquele que quer receber a vida eterna deve fugir destas coisas. Deve lutar contra a sua própria carne, negar-se a si mesmo, para que receba de Deus Pai a vida eterna. Então, irmãos, a primeira questão aqui, a concupiscência da carne. Nós poderíamos citar muitos exemplos aqui, mas eu posso dizer, por exemplo, que são desde relacionamentos fora da palavra de Deus,
quanto coisas que aos nossos olhos são menores do que esta. Então, vou ser mais específica. Se você tem um relacionamento e você sabe que aquele relacionamento não está de acordo com o que está descrito na palavra de Deus, qualquer tipo eu estou falando desde um relacionamento extraconjugal, eu estou falando de um namoro deturpado, né, que excede tudo o que está na palavra de Deus, eu estou falando de um relacionamento onde o homem traz uma mulher para dentro de casa sem assumir com ela um verdadeiro compromisso, sem assumir com ela algo legal, ou seja, faz da mulher como uma concubina. A mulher não é feita para trabalhar e trazer prazer para o homem na cama, mas ela é feita para ser esposa do marido. Esposa, na Bíblia, é uma mulher que é amada por seu marido, que é suprida de todas as suas necessidades pelo mantenedor da casa. É uma pessoa que tem a atenção do seu esposo, é uma pessoa que recebe, na verdade, a vida de seu esposo. Isso é uma esposa. Quando o homem leva uma mulher para casa de maneira ilegal, mesmo tendo condições de se casar com ela, mesmo tendo toda a estrutura para poder se casar com ela, ele está fazendo dessa mulher uma concubina, porque ela trabalha para ele e ela dá prazer para ele, mas isso não é algo da parte de Deus. Não apenas isso, meus irmãos, mas também coisas que aos nossos olhos são menores, mas aos olhos de Deus não é. Porque o Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, ele fala a respeito do pensamento. Olha, se você em pensamento desejou tal pessoa, você cometeu adultério já, né? Então, muitas vezes, aos olhos da mulher, ter uma amizade assim, com um pouco mais de intimidade, né? Que conta coisas, que dá risada, que se diverte, que está sempre perto dessa pessoa, que recebe umas cantadinhas dessa pessoa. Para a mulher, às vezes isso é algo normal, mas eu digo para você que isso é concupiscência da carne. E que por causa da concupiscência da carne, você pode deixar Cristo de lado e ser amiga do mundo. Portanto, você não vai receber a vida eterna. Se você continuar dessa maneira, se você não se arrepender dos seus pecados. Sabe, se você tem um esposo dentro de casa, você deve honrá-lo e reverenciá-lo. Se você se arruma para o seu marido. Se você tem um amigo, o teu amigo é o seu marido. Se você precisa de atenção de alguém que diga a você o quanto você é bonita e todas estas coisas que mulher, né, adora, né? Que seja feito isso pelo seu esposo. E se você não tem isso com ele, você deve chegar nele e você deve conversar com ele. E você deve orar por isso. Afinal de contas, todas as coisas devem ser resolvidas pela oração. Há irmãs que muitas vezes, sabe, têm a necessidade de se produzir, de tirar fotos, de colocar no status. E isso chama a atenção de outros homens que estão lá na agenda da pessoa, e esses homens fazem elogios e as mulheres se sentem felizes com isso. Ou a mulher vai trabalhar toda arrumada porque ela quer receber esse tipo de atenção. Irmãs, isso é maligno. Deixe isso para trás. E qualquer tipo de relacionamento que você tenha, que seja fora de um casamento, que seja algo extra-bíblico, que seja algo que não está na Bíblia, que está diferente do que está na Bíblia, deixe para trás.
Deixe para trás. Se você tiver dúvida com relação a isso, escreva aqui nos comentários, eu vou ter o prazer de responder para você. A Bíblia também fala aqui, no texto que nós lemos, sobre a concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência dos olhos? Lá no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus Cristo fala a respeito de que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ter luz, e se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será de trevas. O que está falando sobre isso? Está falando sobre nós olharmos para as coisas terrenas e desejarmos. Existe aquela pessoa que não pode ver alguma coisa bonita nesse mundo que ele já deseja para si. Ele deseja um carro melhor, ele deseja uma casa melhor, ele deseja coisas terrenas, pois eu digo para você que o Senhor Jesus Cristo também disse: não ajunteis tesouro nesta terra, porque tudo que você ajunta nesta terra, o ladrão pode roubar, a traça pode corroer e a ferrugem também. Então, preste atenção nisso. O Senhor Jesus Cristo nos convida a juntarmos um tesouro lá no céu. Se a nossa vida aqui na terra é simples, se nós temos um teto sobre a nossa cabeça e o alimento para nos alimentar, estejamos com isso satisfeito. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. Sabe, você não tem que trabalhar das 6 da manhã até a meia-noite para você conquistar um patrimônio. Não, você precisa ter tempo para Jesus Cristo. Você precisa dedicar um pouco da sua vida a buscar Jesus Cristo, pois Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não trabalhe como um escravo para ter as coisas neste mundo aqui. Trabalhe honestamente, sim. Trabalhe o suficiente para que você tenha o seu sustento, para que você consiga pagar a sua água, a sua luz, fazer uma compra no seu mercado. E se você for humilde, Deus vai abençoar tudo o que você vai fazer. Deus vai abençoar tudo o que você precisa para pagar as suas coisas, para pagar o seu mercado. Ele vai te dar condições de fazer tudo de forma humilde, sem ambição, porque você que tem ambição, você que quer as melhores coisas, quer usufruir do melhor desta terra, você tem no seu corpo trevas. É isso que o Senhor Jesus Cristo falou. É isso que também o apóstolo João disse aqui. Há uma diferença de pensamento entre o cristão que deseja o céu e o cristão que está fixo nas coisas terrenas. Aquele que quer as coisas do mundo, ele pensa que vai viver por muito tempo aqui. E a pessoa busca e trabalha em prol disso. Ela está sempre correndo em prol disso, sempre correndo atrás de patrimônios, de bens, de casa, de carro, disso, daquilo, porque acha que vai viver muitos anos sobre a terra. Mas o cristão que entendeu aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos chamou para viver, ele sabe que tem um tesouro esperando por ele lá no céu, e ele anseia o grande dia, o dia em que nós vamos viver neste lugar preparado pelo Senhor Jesus Cristo com todo o amor, a cada centímetro. Tenha certeza que se você ama o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo preparou para você, com muito amor, algo lá no reino que se chama glória. Se o nome daquele lugar é glória, imagina quais coisas preciosas o Senhor Jesus Cristo não está preparando para nós lá. Se você quer realmente ser salvo, deixe de lado toda a concupiscência dos olhos. E o apóstolo João também fala aqui sobre a soberba da vida. Eu considero, meus irmãos, que estas 3 coisas que ele elenca aqui é como se fosse um resumo de pecados que nós podemos cometer, sabe? A soberba da vida, meus irmãos, é um orgulho. Muitas vezes as pessoas têm as coisas e se orgulha de tê-las. Então ela diz: olha, eu trabalhei muito, por isso eu cheguei onde cheguei.
Ou ela pode dizer: olha, Deus me deu todas estas coisas. E a pessoa fica então ligado àquilo, a pessoa fica preso, amarrado àquilo. Mas esta não é a vontade de Deus para a sua vida. Só que também existe uma outra situação. Existem pessoas que têm a soberba da vida, mesmo não tendo os bens. Existem pessoas que têm esse sentimento dentro dos seus corações, mesmo sem ter tudo isso. São pessoas que, mesmo na pobreza, têm ali uma arrogância muito grande, tem ali uma soberba muito grande, né? Um orgulho muito grande. Meus irmãos, eu digo para vocês, se nós quisermos a salvação, se nós quisermos a vida eterna, nós precisamos nos livrar destas três coisas, desses três sentimentos. Nós precisamos ser libertos destas coisas para que o amor de Deus Pai esteja dentro dos nossos corações. E você pode ter certeza que quando o amor de Deus Pai habita nos nossos corações, nós amamos o Senhor Jesus Cristo, nós buscamos Ele, porque isso faz parte de amar a Cristo, nós amamos os nossos irmãos, mas também nós amamos o reino da glória. E acontece naturalmente aquilo que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3, nós ficamos com o nosso pensamento fixo nas coisas eternas, lá no céu, o tempo todo pensando em como vai ser quando nós estivermos integralmente com Jesus, né, face a face com Ele. Esse é o pensamento que está na mente e no coração daqueles que amam o reino de Deus. Então, amados, se você tiver que correr atrás de algo, que seja atrás do reino de Deus. Se você tiver que ter sede por alguma coisa nesta vida, que seja sede pelo reino de Deus, pela palavra de Deus, pela oração, por estar pertinho de Jesus Cristo, por buscar a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Busque a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse na parábola das 10 virgens, Ele falou para as 5 virgens loucas, não vos conheço. Talvez no meio daquelas virgens tivesse alguma que falou assim, não Jesus, mas o Senhor me deu tudo isso, olha. E Jesus disse, sinto muito, eu não vos conheço. Não pense você que o Senhor Jesus Cristo veio a esta terra para trazer bens e alegria e satisfação para as pessoas. Não pense você que o Senhor Jesus Cristo veio para te fazer feliz aqui na terra. É o contrário disso. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. É claro que quem está com Cristo recebe alegria no seu coração, pelo Espírito Santo. Mas é uma alegria que não está ligada às coisas terrenas. Então entenda você que Cristo nos chamou a negarmos aos nossos desejos carnais, aos nossos desejos dos olhos e à soberba da vida. Foi para isto que Cristo nos chamou. E se nós negarmos a nós mesmos aqui na terra, vamos receber uma herança celestial muito maior do que qualquer coisa que a gente possa aproveitar aqui nessa terra por alguns anos. Então, meus irmãos, eu espero que essa mensagem venha responder aquelas perguntas que provavelmente estão aí. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que você compartilhe essa mensagem, deixe o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo também, para que outras pessoas possam receber essa mensagem. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.